como que você enxerga a palavra? Se eu enxergar vocês só com olhar vocês no estudo, se eu igual eu enxerguei, não vocês, essa para trabalhar é difícil. Aqui. Bom dia. Oi. Professor da boca. Perdão. Perdão. Aí seu pai. Vamos lá, gente. Bom dia, meus queridos espectadores. Olá, Edivan Pro, segue no Instagram. Segue a Maria Clara no Instagram também. Chefe geral do CPMG 2024. Ela que manda aqui. Tudo bem? Deixa seu like. Se você é do terceiro ano A e está em 2025, 2026, qualquer ano posterior, está assistindo esse vídeo, lembra dessa aula que a gente leu a frase do Cícero? Deixa seu like e comenta, que saudade da escola. Eu vou estar te aguardando aqui na sala, pode voltar, viu? Muito obrigado. Se a amizade é seu ponto fraco, então você é o mais forte. Cadê as telas pro professor? Alguém pergunta quem vai ganhar. Essa aula aqui, ó, vai pro YouTube e vai ter essa frase. É isso aí, gente. Como que é a frase? Se a amizade é seu ponto Se a amizade é seu ponto fraco, fraco, você é a pessoa mais forte do mundo. Não, a minha frase também, mano. Outro vídeo. Amizade azar vai ficar pro outro vídeo. Beleza? Nessa aula eu vou subir ela e ela vai ter essa parênteses lá. Ela vai ficar um pouquinho diferente. Eu vou pensar. Três, né? Hoje, lê aí. Dois, lê aí. Desativa o chat ao vivo. Os comentários. Vai lá. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Sério? Essas gotas são jogadas entre as placas infletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme, e atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta, que são lançadas para baixo a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. O campo elétrico uniforme está representado por apenas uma linha de força. Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que as gotas 1, 2 e 3 estão respectivamente. Não, não precisa não. Muito obrigado. Como se chama mesmo? 3 anos no limite, seu nome. Obrigado. Ixi, eu acho que caiu aí. Continuar. No exercício, ele falou de uma das empregações do campo elétrico na nossa vida, em resumo. Impressoras a gente tem de alguns modelos, se não me engano é 4. O que eu relembro que agora é essa de jato de tinta, de toner, né, que é a laser, e se eu não me engano tem a de cartucho, eu acho que o funcionamento é um pouquinho diferente. É de pó. A de cartucho é de pó. Não é não? Eu acho que tem outra também. É de pó. Não, a gente está falando a mesma analogia para papel, para impressão de escola, essas questões. Essa eu entendo, a da maquininha lá, ela esquenta o papelzinho. Então, em resumo, essas já de tinta trabalham com mecanismo de campo elétrico. Em resumo, eletricidade também, a gente vai ver isso em eletrodinâmica. Depois dia a gente vai falar, você vai ver que depende do campo elétrico para funcionar, energia e blá blá blá. Em resumo,
Aí o que ele fala? Aí no desenho você tem o seguinte, você tem uma maquininha, um emissor, ele joga as gotinhas passam aqui e ela sofre um desvio. Só que aí ele te dá mais uma informação. Se você observar no desenho, você tem assim, ó, uma seta indo para a direita, né? Com a letrinha E. O que significa essa seta? Campo elétrico. O E vetou o campo elétrico. Ele está indo para onde? Para a direita. Para a direita. Eu não expliquei isso, está no seu material no finzinho aí, mas aqui a gente tem um campo elétrico uniforme. O que é campo elétrico uniforme? Você tem placa dos dois lados. Então todo o campo elétrico gerado aqui está assim, ó. Está assim, ó. Com as linhas paralelas, um com o outro. Isso é uniforme. Porque os outros que eu desenhei para vocês, só para mostrar que eu desenho assim, ó. Uma bolinha, né? Um exemplo positivo. Campo elétrico para fora. Se você for observar bem, aqui, claro, não está sempre sendo desenhado. Mas não é uniforme, porque você tem um ângulo entre elas, diferente. E ela também vai para todos os lados, vai só nesse formato. Então aqui é um campo elétrico uniforme. Beleza. Aí ele te dá outra informação que é essa aqui, ó. Tem as gotinhas aqui, ó. Se não me engano é 1 aqui, né? 2 e 3. Beleza. Aí ele te pergunta quais os sinais das carguinhas. Da casa 1, 2 e 3. Agora fica mais fácil quando você lembra de campo elétrico. Eu não falo que o campo elétrico tem da esquerda para a direita? Sim. Significa que essas duas placas, eu acho que no texto fala isso também. Se não fala, eu já estou te contando, caso você se tiver isso. Se o campo elétrico está fazendo isso, quer dizer que elas estão eletrizadas. Se elas estão eletrizadas e o campo elétrico está indo da esquerda para a direita, um é positivo ou um é negativo. Eu te pergunto. Essa placa aqui, olha a diferença da esquerda, é positivo ou negativo? A da esquerda é positiva. Por quê? Porque o campo está saindo dela. Não, mas o elétrico não é o elétrico que transmite? Sim, boa. É o elétrico que faz o movimento da eletricidade. O elétrico é negativo. Mas o campo elétrico é gerado pelo corpo eletrizado. Quando o corpo é eletrizado, ele gera dois tipos de campo elétrico. Quando é positivo, quando o corpo é eletrizado é positivo, o campo elétrico é para fora. E quando é negativo, o campo elétrico é para fechou. Campo elétrico é isso. Campo elétrico é isso. E a lesão foi só o campo elétrico. Então essa placa aqui é positiva, ela está eletrizada positivamente. Porque o campo elétrico está saindo dela. Então se a outra está recebendo, a outra é negativa. Agora ficou fácil. Porque, ó, a carguinha vem, tá aqui no meio aqui e começa a ser desviada para esse lado, número 1. Você acha que ela é positiva, negativa ou neutro? Negativo. Por quê? Negativo, porque ela chegou perto do Você quer positivo uma sendo caída pela força positiva. e repelida pela outra. Também, posso analisar assim. Então ela tá é neutro. Está sendo aplicada aqui, ó. Então 1 é o quê? Negativo. Negativo. Aí tem uma das gotinhas, que é a 2, ela vem reta aqui, ó, e não muda. Ela é o quê? Não tem carga. E a terceira carguinha, ela vem aqui, ó, e começa a ser desviada bem pra cá, ó, vem pra cá. Positivo. Eita, cadê? Mais, filho. É pra gente não chorar, né? Não. Amanhã, você não entendeu. Você tava mal. O que vai cair no simulado, hein? Não, tá tudo bem. É só pra... Eu gosto de fazer isso, pra você entender. Quando os professores chegam, me dá uns recadinhos, é bom a gente sintonizar no meio do professor. Depois a gente volta a acertar. Aí eu já sei lidar com isso aí, viu? Bem chato, mas eu já sei. Vai tudo certo amanhã. Beleza? Perguntas? Não, senhor. O que é isso? Ah, entendi. Mas não é difícil, você tem que saber, ó, cuidado, símbolo, campo elétrico. Então vamos embora. Tá, beleza? 3. Desgraça. Ah, ô. Fraga. Vai. Eu tô enchendo o saco, ela sabe. Considera as seguintes afirmações do escrevo VOF, admitindo que uma região do espaço está presente uma carga geradora, campo elétrico Q, e uma carga de prova Q,
Isso. Porque o Q2 Não. Que é maiúsculo. Qzão maiúsculo, nesse caso, é carga de prova. Desculpa, de novo. Quando você vê só o desenho botar aí, ó, é da Qzão e Qzinho. Qzão é carga fonte. Ó, nomes para carga fonte. Carga fonte, carga pontual e carga geradora. Todas elas são as cargas fonte que geram o campo elétrico. Esse Qzinho minúsculo é a carga de prova. Carga de prova. É porque alguns exercícios, seja esse meu, seja vestibular, Só vai ter esse concurso. nome, carga de prova, o Qzinho? Tem outro nome? Não, o Qzinho geralmente é carga de prova, só não tem. Geralmente talvez não vem com nome, não. Geralmente vem igual a leu ali, ó. Aí vem representado um Q maiúsculo e um Qzinho. O maiúsculo porque ele é grandão, então ele é a geradora. O pequenininho é que vai provar se existe ou não. Lê a primeira afirmativa, por gentileza. Quando a carga de prova tem sinal negativo, que é menor que zero, é menor, né? Isso. Os vetores, força ou campo elétrico. Força, vetores, força. Força e campo elétrico têm a mesma direção, mas sentido oposto. Obrigado. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Vou desenhar a carga fonte positiva ou negativa. Um pouquinho junto aqui, mas vai dar certo. Quando o Qzinho é menor que zero, significa que o Qzinho é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Vou relembrar isso mais uma vez. Aqui, ó, pensa nessa escalinha que me ensinou lá na matemática, ó. Quando você tem um zero lá nos abscissas, né, lá, aí você tem um x e y, aí você tem um zero. Abaixo do zero, valores negativos. O que significa valores abaixo de zero? Menor que zero. Valores maior que zero é valores de sinais positivos. Então, quando o exercício traz menor que zero ou maior que zero, só está significando que se tivesse algum valor, pode ser qualquer valor, todo ele é representado, vai ser negativo. Então, o Qzinho menor do que zero significa que ele é negativo. Certo? Cada fonte positiva gera um campo elétrico para dentro ou para fora? Fora. Então, aqui, ó, o campo elétrico gerado pela essa cada fonte é para fora. Campo elétrico. Positivo e negativo tem atração ou repulsão? Isso vai ficar bom. Eu já te falei, isso eu te persegui até em dezembro. Isso vai voltar depois, vai ficar voltando direto. Você tem que ficar bom de atração e repulsão. E é detalhe simples que faz muita gente errar a questão de graça. Uma questão difícil, só porque errou isso também. Então a carga de prova, se eu soltar ela, ela tem que vir para cá. Ela sofre uma força elétrica indo para a esquerda. Certo? Aí eu vou desenhar outra carguinha aqui agora. Carga de prova menor do que zero. Carga fonte negativa gera o campo elétrico para fora ou para dentro? Então é para cá, para a esquerda. Lembrando que quem determina a direção, né, a orientação do campo elétrico é a carga fonte. Quem determina a carga fonte? O campo elétrico. Ah, professor, se tivesse 20 milhões de carga de prova, iria continuar para dentro. Quem manda é a carga fonte do campo elétrico. Ponto final. Negativo com negativo, atração ou repulsão? Repulsão. Então o vetor força elétrica para fora. Ela vai tentar ir embora. Vê de novo a afirmativa, por gentileza, Ana Flávia. Quando a carga de prova tem o sinal negativo, que é menor que zero, os vetores força e campo elétrico têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Isso é verdadeiro ou Henrique? Ou falso? Verdadeiro. Você é falsinho. Verdadeiro. Professor, pelo que eu interpretei, eu acho que vai na mesma direção, só que um para um lado e outro para o outro. Vou fazer essa pergunta de novo. Sentido só pode. Vou fazer essa pergunta de novo. O que é direção? Direção é se é horizontal, diagonal, Diagonal, vertical. Você fez igual o Chaves, mas está certo. Direção é horizontal, diagonal. Para quem nunca assistiu o Chaves, ele fala, como é que é assim, né? Não. É isso? Então vamos lá, rapidinho. Aprende. Direção é horizontal. Eu falo na minha ordem, mas se você decorar que é isso, aí na sua ordem. É horizontal, vertical e diagonal. Direções é isso, estudando é isso. Lá com o seu avó, no meio do mato, lá na balada, lá
na Paris, renovar a matrícula ano que vem, vocês falam a mesma coisa. Para falar direção e sentido para a mesma coisa. Estudando é diferente. O que é sentido? Direita, esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, uma diagonal para cá, o sentido é tudo. Beleza? Então são coisas diferentes. Só que a gente precisa para uma análise vetorial. Algo vetorial tem direção, sentido e módulo. O módulo é a intensidade. Como eu não tenho valor numérico, eu não sei o módulo. Eu preciso de valores numéricos para expressar essa grandeza. Se eu observar, e me pensa por gentileza rapidinho, vou ler e já explicar. Aqui fala o seguinte: quando a carga de prova tem sinal negativo, que seria o Qzinho e o Q0, os dois, os vetores força, que é o vetor força, e campo elétrico, tem mesma direção, sim, está tudo acontecendo na horizontal. Como que você vai para a praia tirar uma foto na praia lá, você vai escrever, eu estou olhando verticalmente, vertizonte, que vertizonte linda aqui. Onde vocês vão para a praia? Maceió? Pois é, mostra lá, que horizonte lindo. Que reta linda. Escreve assim, fica meio laeiro, né, no interior, mas tá tudo bem. É a geração. É a geração. Só para adaptar. Continuando. Todos os vetores estão acontecendo na horizontal. Aí ele fala, e ó, tem mesma direção, cadê meu Deus? Mas sentidos opostos. Um está indo para a direita e um está indo para esquerda. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lê a B aí, Ana Flávia, que está na praia olhando o horizonte. Quando a carga de prova tem sinal positivo, que é maior que zero, os vetores força e campo elétrico têm a mesma direção e sentido? E aí? Será? Como você fala que é falso assim, menino? Eu agitei. Você jogador de futebol? Não, porque o campo elétrico vai puxar. Quando você tem? As meninas, até que idade? O menino tem que ser mais cedo, né? A menina não sei. Aí tu passa o jogador, se você puxar a droga, professor. A droga está presa. Ah, vi assim. Campo elétrico. Carga fonte positiva. Campo elétrico é para? Beleza. Qzinho maior que zero, o sinal é? Positivo. Positivo tem atração ou repulsão? Repulsão. É só lembrar do sinal de matemática, né? Ah, eu ensinei isso aqui, então você não estava nos dias. Eu mostrei isso. Sinais iguais se repetem, sinais diferentes se atraem. Beleza? Obrigado, menina. Sinais iguais se repetem, sinais opostos se atraem. Negativo, negativo, positivo, positivo, repete. Positivo, negativo se atrai. Então essa afirmação, acho que é verdade, porque ele está falando que eles têm mesmo sentido e mesma direção. A gente vai terminar de analisar, para ficar melhorzinho, tudo bem? Não, porque ela está verdadeira mesmo, só que eu tenho que te provar para você ficar mais seguro e saber como é que faz isso numa prova. Sim, é porque eu fiz errado. Por enquanto só um ano, viu? Carga fonte positiva, desculpa, negativa, campo elétrico é para? Carga fonte agora, carga de prova é positiva. Positivo com negativo, atração. Então o vetor força elétrica é para cá também. Leia de novo agora, Ana Flávia, para a gente ver. Quando a carga de prova tem sinal positivo, que é maior que zero, os vetores força e campo elétrico têm mesma direção e sentido. Sim. E olha, eles estão acontecendo na horizontal. O acontecimento na horizontal e todo mundo está indo para o mesmo sentido. Terceirinho, né? Tá faltando um pouco anunciadinho. Leia. Vai você, vamos terminar. É verdadeiro. Quando a carga geradora do campo tem sinal positivo,
geradeiras, né? Quezão é maior que zero, o vetor campo elétrico em sentido de afastamento de carga geradora. Quando tem Falso. Calma, nem leu. Eu tô doido pra perguntar pra ela assim qualquer, já que ela sabe. Quando tem sinal negativo, quezão menor que zero, tem sentido de aproximação. Independente do sinal que possua a carga de prova. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Bem. Lê de novo pra gente ler. Ficou um corte do Isaac. Vai lá. Quando a carga geradora de campo tem Tenta aumentar um pouquinho a intensidade também pra gente ler. Quando a carga geradora do campo tem sinal positivo, quezão maior que zero, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento da carga geradora. E quando tem sinal negativo, o quezão menor que zero tem sentido de aproximação, independente do sinal que possua a carga de prova. Sim, isso é verdadeiro. Sendo que. Ó. Quezão é cada fonte. Isso, estamos aqui pra isso, Isaac. Vai lá. Pode ir? Pode falar. Ó, o campo elétrico é positivo. Se positivo não atrai, você não falou lá. Campo elétrico Positivo. gerado pela carga fonte é para fora. Lá no iniciozinho a gente deu dois nomes que você vai ver, que chama repulsão ou afastamento. Nem sei se eu deixei no material sobre escrito isso, mas é conhecido como esses dois nomes. Quando a carga fonte é positiva, ele gera campo elétrico de afastamento ou o nome repulsão. Campo elétrico. Quando a carga fonte é negativa, ele gera campo elétrico de aproximação ou atração. São nomes que a literatura dá. Aí depende da prova que você estiver estudando. Por isso que eu gosto de trazer os outros nomes que eu consigo lembrar e estar atualizado. Aí o que ela leu está certo. Porque ele falou que quando o quezão é maior do que zero, positivo, o campo elétrico é de afastamento. Sim, é para fora. Afastamento é para fora. Afasta de mim, vai para longe. Né? Cuidado aí, professor. Negativo. Quando é negativo, é de aproximação. Tá certo. Independente da carga de prova. Quem manda na orientação do campo elétrico é a carga fonte. Ponto final. Professor, colocaram a carga fonte Neymar lá, não vai mudar nada. Vai ser Neymar. O campo elétrico continua o mesmo. Colocaram fulano, ciclano, Maria Clara, JP, vai mudar alguma coisa. Cadê seu JP, seu irmãozinho? A última questão é qual então? Foi com bonde, né? Vou separar vocês dois. Até que o professor de física não separa. O professor loirinho dos olhos claros. 1,84m, tá até errado. Vamos? Próxima questão? Qual que é a próxima? A próxima já é de... Bom dia? A figura abaixo representa o campo. Feita atenção. Gente, assim. Vetor A e vetor B. Vetor A e vetor B. Como é que vai fazer aqui? Isso, obrigado. Deixa eu Número ver aqui, bem. gente. Tem um número aqui. Escolhe ela aqui agora. Vai lá. Vai, Maria. A figura abaixo representa os vetores campo elétrico, vetor A e vetor B, gerados no ponto A e B por uma partícula eletrizada por cada quezão. E as forças elétricas. Acho que é força e força. Que quezão exerce nas cargas de prova, quezinho e quezinho, colocados nesses pontos. Determine os sinais de quezão, quezinho e quezinho. Isso. Quezinho 1. Não tem conta aqui não, velho. Não tem número, só tem vetores. Serviço. Em desenho. Mas vai ter número aqui, o próximo é número. Cara, Eu já sei já qual é. já sabe? Então fala pra gente. Não sei por Quezão é quê. positivo. Por quê? Porque o vetor tá pra fora. Isso! Amém! Palmas, gente! Que isso, hein, Já pode dar 6 horas da tarde já pra mim já empoleirar e dormir. Eu tô feliz, é certinho. Quezinho aqui, ó.
Vai deixar ele em paz aí, senão vamos manter aqui em pé. Ele tá tão fluindo, tão bem aqui. Porque a água ficou enchendo o saco, agora você tá caindo pra água água. Vai tocar ladinho, eu não posso fazer negócio. Não te pergunto. É desse padrão aí, moleque. A sombra da noite. Falando isso pra quem? É o filho Agora gravar minha aula, só precisava de um momento. Beleza? Então vamos lá, rapidinho. Só finalizar com o exercício e eu vou deixar como é que você resolve os outros com contínuo. Fazer aquelas equações. Mas em resumo, eu falo o seguinte: a figura abaixo representa os vetores de campo elétrico EA e EB. Seria campo elétrico de A, gerado na esfera A, na carga fonte A, e vetor campo elétrico gerado na esferinha B, no Qzinho B aqui. Cara, de cara eu estou vendo que os dois estão para fora. Então logo a carga fonte é o quê? Não tem discussão mais, não tem discussão. Eu já vou estar respondendo aqui, ó. Qzão positivo. Vou colocar maior que zero e falência positivo. Vou colocar maior que zero para a gente ficar apto em ver isso. E quando você vê isso em outros assuntos que a gente vai ver, você não tem medo disso. Por que maior que zero mesmo? Aí você vai levar positivo. Porque o número que veio aqui é positivo. Aí continuando ele fala o seguinte: gerados nos pontos A e B, ponto A e B, por uma partícula eletrizada Qzão, que a gente já descobriu que é positivo, e as forças elétricas F e F'. F seria a primeira e F' a segunda. Que Qzão exerce nas cargas Q e Q'. Qzinho e Qzinho. Colocados nesses pontos. Determina os sinais de Qzão, Qzinho e Qzinho. Qzinho aqui é negativo ou positivo? Eu sei que agora a carga fonte é positiva. Se a força está ligada nele, então ela é negativa. Menor que zero, negativo. Qzinho, linha, aqui é positivo, só que a força elétrica está para fora. É positivo também. Positivo. Ô, velho. Pronto, resolvido. Vai cair essa na prova? Peguei o esquema. Simulado, acho que tem muita questão de competência. Eu não sabia como é que fica esse momento aqui. Eu falei do potezinho, né? Vocês seguram na outra aqui, não, né? Não. Lembra do potezinho mais que pediu no passado? Pode mais Maionese. Eu até esqueci. Maionese. Não, presta atenção. Ó, a programação é sem ser nessa segunda, depois, segunda agora, depois feriado. Claro, eu vou dar uma avisadinha também. Não sei se é de primeiro, não. Vai ser na segunda. Então, beleza. Mas é verdade, viu? É primeiro de abril, mas é verdade. Até então é verdade. Aí, depois da Semana Santa. Potinho de maionese. Tenta ser aqueles Hellmans lá, né? Fala. Hellmans. Obrigado. Pedi da tia. Presta atenção, rapidinho. Não precisa trazer uma garrafa de 5 litros de negócio. Pode ser um pequenininho mesmo. Qual que é o objetivo de você trazer ele? Qual que é o padrão que eu quero ele? Que a superfície lateral seja lisa. É porque, se não me engano, daquele ele é meio caroquento. Que era uma superfície mais, sabe, transparente. Eu quero que você lave ele, trazer limpinho. Pode ser o pequenininho? Não, pequenininho demais não. Feriado, fazer uma nessa família e tal. 113 reais. Churrascão de domingo. Beleza. Sim. Vou dar um norte para eles fazerem as outras, sofrer um pouquinho. Aqui no seu material aqui, na primeira folha tem a primeira equaçãozinha aqui, ó. A gente vai fazer isso também. Mas caso alguém já quer ir como na simulado, não. Vamos usar nas. Deixa eu ver se é na simulado. A gente só vai usar ela, vou expressar as duas aqui. E ó, duas equações para campo elétrico que a gente precisa.
campo elétrico. Não, simulado eu vou cobrar isso. Porque eu não sei se é da prazo, né? Então eu não coloquei. A gente tem assim. É parecido. Mas agora é o seguinte, na lei de Coulomb eu tinha Q1 e Q2, porque eu tinha duas cargas interagindo, certo? Agora eu não analiso duas cargas interagindo. Eu pego a carga geradora, que é a carga fonte que gera o campo elétrico, ela vai interagir com a carga. Então assim, eu vou partir da minha carga geradora. Aí o K é o mesmo, aí eu só vou ver a distância. Eu vou falar assim, ó, naquela distância, qual é o campo elétrico naquela distância? Aí antes de eu colocar a carga de prova, eu já sei a intensidade lá. Eu já sei. Então vou fazer isso. Duas equaçõezinhas para campo elétrico. Tem dois tipos de situações de exercício. Tem uma situação de exercício que ele vai te dar a carga de prova, tipo aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele te dá uma carga de prova lá em um exercício, pode ser desse meu ou qualquer outro. Aí, em vez de ele te dar maior do que zero, ele vai te dar números. Ele vai falar assim, ó, Qzinho é igual, sei lá, 2 microcoulomb, positivamente. Isso é um valor de carga elétrica. Aí ele vai te falar o seguinte. Depois a gente fala no mnemônico aqui. Depois ele vai te falar o seguinte. Aí depois ele vai te falar o seguinte. Qual que é... Aí ele vai te dar uma força. Fala, ó. Essa carga aqui de prova de 2 microcoulomb está sofrendo uma força. Lembrando que for 100 newton. De 10 newton. Aí ele vai te perguntar o seguinte. Qual que é a intensidade do campo elétrico aqui em cima dessa carga de prova? Aí, campo elétrico é o E. Campo elétrico eu me descobri naquela carguinha que não tem distância, eu não sei a distância. Pego força elétrica que ela está sofrendo e divido pela carguinha de prova. Beleza? Eita, ferro e o quê? Eita ferro, que? Continuando. Ó, beleza. Agora, quando o exercício te dá uma distância, exemplo, você tem uma carga fonte, você tem um ponto, você não tem a carga de prova, ele só te deu um ponto. Aí ele vai te perguntar assim, ó, qual que é a intensidade do campo elétrico nesse ponto aqui, ó? Aí ele vai te dar uma distância. Ele vai te dar uma distância, certo? Não deu a distância. Vamos falar que ele te deu uma distância. Não, para de ir no exercício aí. Aquela já está querendo fazer lá. Aí ele vai te dar um valor de carga fonte. Qzão é carga fonte, é o valor. O D ao quadrado do mesmo jeito em metro. Distância, que tem que se transformar. E o valor do K é o mesmo, 9 vezes 10 a 9. Claro, pode acontecer do exercício, não te dar a distância, mas te dar uma carga de prova aqui. Certo? Se ele te deu a carga de prova e te deu o valor, com certeza tem como você descobrir a força elétrica ou o campo elétrico, intensidade. Você aplica em uma e depois joga na outra. Tem como você usar as duas. Ou ele pode te dar a distância, a intensidade do campo elétrico e o valor de K, você sabe. Aí vai te perguntar aqui então o valor de Q. Porque se você tem de 4 dados que você precisa, se você tem 3, você acha que está faltando. Você não toma. Você vai precisar das duas para resolver as outras aí. Qual que é o nome desse aqui? Que dedo? Carol, que difícil. Que difícil. Eita, Carol, que difícil. Não, acho que depois. Eita, Carol, que difícil. Agora assim fica meio. Amanhã vai ter revisãozinha pro simulado? Vai, cedo, vai lá na Câmara, aquela oraçãozinha, sabe? Aquela revisão espiritual. Segunda-feira, Aqui, ó, essa mesma oração é essa, viu? Só que. Não, continua. A beleza vai cair a casa. Entendeu? Talvez é mais fácil lembrar aqui, ó. Precisa converter esse microfone. Tem toda vez. Deparou com o microcube é 10.006. Beleza? Tá lá na pasta, pegou o chocolate que você dá o show, 10 microcube. Opa, 10.006. Presta atenção. Aqui, ó. Aqui eu só multipliquei cruzado e isolei o força elétrica. Então isso que mais fácil dar um nome, né? Ferro e queijo? Não combina, não.
Movimento comigo com queijo. Fé, estou. Com F, E. Cambrando com C. Fregueso. Fé, estamos quebrados. Escreva com Maria Clara aí nos comentários. Obrigada, gente. Tchau. Qual que é a frase? Se a amizade é seu ponto fraco, você é a pessoa mais forte do mundo. Deixa o seu like. É dia 500, né?